Você tá fazendo uma animação ali com... Declaro abertos os trabalhos desta sessão, cuja primeira parte se destina a prestar homenagem à memória do saudoso ministro Oscar Dias Correia. Para falar em nome da Corte, concedo a palavra ao eminente ministro Sepúlveda Pertença. Senhora ministra-presidente, senhor vice-presidente da República, no exercício da presidência da República, egrégio tribunal, ministros de ontem e de hoje desta casa. Autoridades, excelências, Dona Diva Tupinambá Correia, familiares do ministro Oscar Dias Correia, advogados, membros do Ministério Público, senhoras, senhores. Recebi gratificado, senhora presidente, o convite de Vossa Excelência para falar pelo Supremo Tribunal Federal nesta sessão de homenagem póstuma ao ministro Oscar Dias Correia, falecido em 30 de novembro de 2005. O convite teve sabor de uma convocação duplamente irrecusável. Para mim, pessoalmente, a solenidade marca a última oportunidade em que me tocará a honra de ser orador do tribunal ao cabo de 18 anos de judicatura. E, ao mesmo tempo, o significado de ter por objeto uma figura humana que o tempo converteria de uma distante admiração intelectual de minha adolescência em caríssimo amigo de minha maturidade. Excusem-me, pois, o tribunal, a família de Oscar Dias Correia e os ilustres convidados, se ao invés do fruto amadurecido de uma revisão de sua vida e de sua obra como planejara, motivos de saúde que, hospitalizado, me mantiveram ausente da casa por quase 2 semanas, não me permitem trazer-lhes mais que o testemunho de fidelidade ao afeto por Oscar Dias Correia. Que não fora ele, me teriam provavelmente levado a faltar com a compreensão de Vossa Excelência ao compromisso cerimonial desta reunião. Presente com estas notas desataviadas, resta-me o consolo de que os demais oradores, de certo, darão a este momento de recordação o brilho devido ao homenageado. É sabida de todos a luminosa biografia de Oscar. Nascido em Itaúna, no Velho Oeste de Minas, em 1921, estudos secundários no velho e glorioso Ginásio Mineiro,
depois Colégio Estadual, de que, com o ministro Veloso, também me orgulho de ser egresso. Oscar é bacharel da Faculdade de Direito da Universidade de Minas Gerais. A nossa também comum, e vetusta casa de Afonso Pena, em que se formou na turma de 1943. Sua ativa vida universitária ficou marcada pela láurea simultânea de 2 concursos nacionais, um de monografia, outro de oratória, abertos aos estudantes de direito de todo o país pelo Instituto dos Advogados do Brasil. A queda do Estado Novo e a retomada do processo democrático em 1945 o conduziriam naturalmente à grei dos fundadores da instituição partidária, que identificaria a extrema fidelidade de toda a sua vida pública. Mais que a militância, a paixão quase carnal pela a União Democrática Nacional, cujo símbolo manteve na lapela até sentar-se nesta casa. Sem feudos eleitorais, nem fortuna pessoal, uma campanha de entusiasmo juvenil o leva, em 1947, à Assembleia Constituinte Estadual de Minas. Na bancada de apoio ao governador Milton Campos, surpreendentemente eleito, graças à cisão do PSD, no qual se haviam reunido as maiores expressões da máquina política estadual, cevada pelo poder da ditadura, sob a liderança sagaz no Estado do velho Benedito Valadares. Ao cabo de marcante atuação na Assembleia Constituinte Estadual e na sua primeira legislatura, Oscar Dias Correia, reeleito em 1950, formaria, com um grupo de jovens bacharéis de brilho extraordinário, a demoníaca bancada de oposição ao governador Juscelino Kubitschek, que Oscar, por picardia, temaria por anos em chamar de Juscelino de Oliveira. Vem dessa época a fascinação intelectual por Oscar Dias Correia, que recordei com sabor proustiano ao saudá-lo quando de sua posse na presidência do TSE e o repeti quando de sua aposentadoria no Supremo Tribunal. Em Minas Gerais, em 1950, a UDN perderia o governo até aí de Milton Campos para Juscelino Kubitschek. Mas o governo Milton Campos elegeria para a Assembleia Legislativa uma pleiade de jovens participantes de seu governo, que custaria a Juscelino uma bancada oposicionista de brilho incomum. Vizinho da Assembleia Legislativa, fiz-me
frequentador assíduo de sua galeria, às custas de algumas aulas, fascinado, sobretudo, naquela época, confesso, pelo brilho da oposição. Disse então, em sua posse no TSE: adolescente, acompanhar pelo rádio da cabeceira os comícios da emocionante campanha das eleições gerais de 1950 foram o meu passatempo único em longos meses de repouso forçado. Recuperei-me da nefrite, mas ficara definitivamente contaminado do vírus de um interesse apaixonado pelos fatos políticos. Governador de Minas, Juscelino Kubitschek iniciava com trepidante administração no Estado a escalada que o levaria no lustro seguinte a presidir a arrancada decisiva da modernização do país. Mas o exercício do poder não lhe corria fácil. Na Assembleia Legislativa não lhe dava tréguas a oposição incansável de um punhado raro de endemoninhados bacharéis udenistas. Edgar da Mata Machado, Fabrício Soares, Horta Pereira, Simão da Cunha e vários outros, de grande inteligência, alguns com invejável lastro intelectual, todos de têmpora forjada no combate à ditadura do Estado Novo. Por essa época é que, recordo com olhos enevoados de saudade, o ginasiano que eu era descobriu as galerias da Assembleia. E tardes inteiras subtraídas aos cadernos escolares, se deixou ficar a assistir à discussão acalorada entre a maioria governista e a buliçosa minoria da oposição, que buscava superar a golpes de talento a inferioridade numérica. É deste tempo o início da admiração pelo jovem deputado Oscar Dias Correia. Culto, inteligência permanentemente irrequieta. Em suas intervenções frequentes, era difícil saber o que mais realçava. Se a agressividade do estilo, submisso, no entanto, ao melhor vernáculo, se o trânsito fácil pelo direito, a economia e as finanças, se a mordacidade dos epigramas inclementes, se a prontidão da resposta do polemista temido. Logo, nem o dinheiro pouco, nem a falta de feudos eleitorais familiares ou clientelísticos conteriam o talento e a tenacidade que pavimentaram sua alçada à tribuna nacional da Câmara dos Deputados, onde cedo o cooptariam as batutas da banda de música. A eleição de Oscar Dias Correia para a Câmara dos Deputados tem de novo, como a sua primeira eleição aos 26 anos para a Assembleia Legislativa, o sabor especial da vitória contra a falta de currais e do poder econômico. Vence-a, mais que tudo, pela peregrinação por todo o Estado, à busca de votos esparsos em cada cidade. Corre a propósito a anedota de que certa vez, no extremo norte de Minas, lá das bandas da ministra Carmen Lúcia, Oscar foi dar em uma fazenda que hospitaleiramente o acolheu.
cativa o fazendeiro com sua conversa fácil, para ao final pedir-lhe alguns votos. O coronel lamenta: eu gostaria de votar no senhor. Acontece que o senhor já está na Bahia. A passagem do que então se chamava bitola estreita das Assembleias Legislativas para a bitola larga da Câmara dos Deputados, para muitas estrelas provincianas, tem tido o traço amargo da desilusão, da redução ao anonimato, depois de renhida luta pela eleição. Assim não foi para Oscar Correia. O seu talento incomum, a sua disposição para a luta das trincheiras da oposição, ao mesmo Juscelino Kubitschek, que se aprendera a atormentar na Assembleia, reserva-lhe muito cedo o cenário invejado da banda de música da UDN, de que era o mais jovem. E o faz vice-líder do partido, sob a batuta do irascível Carlos Lacerda. No combate implacável a Juscelino, e passada a breve ilusão udenista da chegada ao poder com Jânio Quadros, segue-se o combate de novo inclemente ao tumultuado governo de João Goulart. Aos udenistas, que compuseram a base civil do caldo de cultura, que preparara o golpe militar, um cronista da época assinalava que se dividiram em 3 grupos, que Oscar Correia resumiria: os atônitos, os desiludidos, os conformados e os desiludidos. É de Oscar Correia, bem ao seu estilo, um dos primeiros grupos, um dos primeiros gritos de rebeldia. O ato institucional número 2 decretara a extinção dos partidos políticos e, com eles, a da sua adorada UDN. Oscar diria depois, em seu delicioso livro de memórias dialogadas, publicado pela Assembleia Legislativa, que o regime fizera uma infusão mal-cheirosa e promíscua uma beberragem intragável que dividira em 2 copos e dera a cada político a opção por um deles. Recusa a opção em discurso que fica célebre, porque abandona a vida pública, explicando que já não mais concorreria às eleições que se aproximavam de 1966. Finda a sua carreira política formal.
Durante estes 20 anos, de uma atividade política intensa, apaixonada, indormida, surpreende em Oscar Correia a riqueza da vida intelectual construída. Poucos políticos militantes terão sido tão prolíficos. Trabalhos de economia política que o levariam a catedrático de nossa faculdade de Direito com 30 anos de idade, vencendo um outro ícone da nossa geração de estudantes, o professor Washington Albino, a 2 outras cátedras posteriormente conquistadas no Rio de Janeiro, na Faculdade de Ciências Econômicas e na Faculdade de Direito da atual UERJ. Numerosas obras de direito e recaídas frequentes na literatura. Da carinhosa biografia de seu pai, Manuel Dias Correia, um brasileiro nascido em Portugal, a caricatura impiedosa de Benedito Valadares na sua intromissão nas áreas perigosas do romance com o brasileiro. E até, perpassando-lhe todos os anos, a paixão que o seguiu da juventude à senectude, pelo grande Dante. Finda voluntariamente a vida parlamentar. Oscar Correia retorna à dedicação integral à advocacia, que jamais abandonara durante os tempos de sua vida parlamentar. E como todos nós, ainda que de sinais contrários, busca no Conselho Federal da OAB a tribuna que restava para o exercício da cidadania. É aí que publica, pouco depois da promulgação da Carta semi-outorgada de 1967, a crítica mais virulenta ao novo documento político. Advogado no Conselho Federal da OAB, serve de 1971 a 1979 como membro da delegação de Minas Gerais. E se retira um tanto desiludido por um momento polêmico, o da defesa na Conferência Nacional da Ordem de Curitiba da tese sobre a defesa do Estado de Direito nas emergências constitucionais, mal compreendida ao tempo em que, num processo inevitável de radicalização na vida, na luta pela volta aos rituais democráticos, a conferência se dividia entre o brilho e a frieza intelectual de Raimundo Fauro e o súbito condorismo libertário partido das arcadas com Goffredo Telles, antes
na juventude de insuspeitas vocações liberais. Este homem que em 1982 é chamado a ocupar no Supremo Tribunal a vaga de Clóvis Ramallete. Os historiadores das profundidades do tribunal ainda não explicam, salvo alusões esparsas a ao militante patrocínio de Bilac Pinto, porque foi o governo, ainda nos primeiros e tímidos passos da abertura do regime, foi o governo autoritário buscar o rebelde de sempre. Dos 6 ex-parlamentares udenistas que, no vintênio autoritário, tiveram assento nesta casa, salvo um deles, dos moderados, Oswaldo Trigueiro, 5 integraram a famosa banda de música. Creio que se atribui a Gustavo Capanema uma observação mordaz. Gustavo Capanema, que fora o líder de Vargas na crise final de 1954. Ah, se Getúlio soubesse que o que esses moços queriam era chegar ao Supremo Tribunal Federal, as coisas teriam sido bem mais fáceis. Certo é que aqui chegou o mais jovem e o último dos homens da banda de música. Depois do grande baleeiro, de Prado Kelly, de Bilac Pinto, de Adalto Luz Cardoso. Aqui foi juiz exemplar, com a incomum capacidade de trabalho que distinguiu em toda a sua vida. Capaz de embrenhar-se na universal competência do Tribunal Press 88 em todas as disciplinas jurídicas, sem perder a verve, a irreverência que o marcara de toda a vida, que não o deixara sequer nos tempos da advocacia integral. Lembro-me nesta sala, vitorioso contra ele, como advogado do recorrido em determinada causa, o encontro no intervalo com Adalto Luz Cardoso, que fora o relator, era seu anfitrião, mas votara contra ele. E Adalto lhe disse: Oscar, desde que li o seu memorial, eu percebi que o problema deste seu recurso era de conhecimento. E Oscar de bate-pronto: não, Adalto, o problema não é deste recurso. O problema deste tribunal é que é de conhecimento. O juiz exemplar não resiste, em 1989,
em tempos difíceis do governo Jean Sarney, ao convite para voltar à vida pública no Ministério da Justiça. A rebeldia, como era de prever, não lhe deu vida longa num ministério difícil. Oscar volta à advocacia de sempre e à militância cidadã que nele independeu de cargos. Publica ainda, fiel ao seu perfil ideológico, crítica virulenta à recém-promulgada Constituição de 1988. E se dedica, e continua a dedicar-se, à prolífica produção intelectual de todas as áreas. Com a predileção da maturidade pelo aprofundamento na obra de Dante, que lançaria no dia seguinte ao da sua morte. Honra-me ter me cabido suceder a Oscar Correia nesta casa, com a pobreza de minha biografia ante a riqueza de sua trajetória. Durante muito tempo, a vida política me afastou de Oscar, que mal conhecia pessoalmente. Fora sempre, à sua moda, um conservador, embora jamais um transigente ou um conformado com qualquer forma de autoritarismo. Quanto a mim, a mocidade pespegou-me o rótulo da esquerda, da qual nem as desilusões da velhice me lograram libertar. Por isso, em breve intervenção, num programa que há anos lhe dedicou a TV Justiça, eu dizia que o nosso afeto era aparentemente paradoxal. Vínhamos de vidas ideologicamente contrapostas. Identificou-nos o irredentismo, a irreverência. Para a glória minha, o inconformismo, com toda a forma de prepotência. E por isso, sumamente me honrou que desde os tempos do Conselho Federal da Ordem e da convivência diária como Procurador-Geral da República, com Oscar, ministro desta casa, nossa amizade com menos frequência do que poderia ter desejado, chegou ao fim de sua vida luminosa.
uma conotação identifica a figura física de Oscar Correia com o trajeto de sua vida. Foi um homem vertical. E esta verticalidade marca-lhe a biografia e honra a página que deixou escrita nesta casa. Muito obrigado. Para falar em nome do Ministério Público da União, concedo a palavra ao excelentíssimo senhor Procurador-Geral da República, doutor Antônio Fernando Barros e Silva de Souza. Excelentíssima senhora ministra-presidente, excelentíssimo senhor vice-presidente da República, senhores ministros de hoje e de ontem, ministro dos tribunais superiores, membros do Ministério Público, da magistratura, senhores advogados, autoridades presentes, familiares do homenageado. Nascido em 1º de fevereiro de 1921, na cidade de Itaúna, no estado de Minas Gerais, filho de Manuel Dias Correia e Maria Fonseca Correia, o nosso homenageado, depois de concluir o curso primário na terra natal, fez o curso ginasial em Belo Horizonte, época em que iniciou sua precoce atividade literária, logo reconhecida ao sagrar-se vencedor em 1935 em concurso de oratória com o discurso A Paz no Chaco. Bacharel em Direito pela Faculdade de Direito da atual Universidade Federal de Minas Gerais, foi também vitorioso no concurso nacional de monografia e no concurso nacional de oratória, ambos realizados em 1943, sob o patrocínio do Instituto dos Advogados Brasileiros. Ainda jovem advogado, ingressou na vida pública em 1946, como oficial de gabinete do secretário de Finanças do Estado de Minas Gerais e já no ano seguinte assumiu o mandato de deputado estadual, para o qual foi reeleito para a legislatura seguinte. Em 1955, foi eleito deputado federal, sendo reeleito para as 2 legislaturas seguintes, sempre com atuação parlamentar intensa e destacada, interrompida apenas no período em que exerceu o cargo de secretário de Educação no Estado de Minas Gerais. A dissolução dos partidos políticos existentes em 1965, inclusive a União Democrática Nacional, em razão de ato excepcional que autorizava apenas a constituição de 2 outros partidos, foi um dos motivos que o levaram a abandonar a vida pública, segundo revela discurso proferido em 23 de março de 1966 na Câmara dos Deputados, lembrado pelo então ministro Célio Borja, em oração proferida nesse tribunal. Por entender que não se abdicam os princípios morais que devem nortear a vida pública, disse na oportunidade o então deputado Oscar Correia: o que nos repugna é que o governo queira impor 2 organizações irreais, inviáveis, provisórias, e que para isso obrigue todos os homens públicos desse país a uma opção impossível. Há 9 anos, senhor presidente, disputando a cátedra de Economia Política da Faculdade Nacional de Ciências Econômicas da Universidade do Brasil, escrevi uma tese, Introdução Crítica à Economia Política, em que sustentava que o objeto da ciência econômica era a opção onerosa socialmente avaliável, dizia eu, para caracterizar bem os termos dessa opção, que me parece e parecia fundamental. E prossegue. Agora, sem blague, poderia dizer que, 9 anos depois, a política, não a economia, me impõe uma opção, a mais onerosa de quantas pensei fazer.
a tal ponto que me recuso a fazê-la e deixo a política pela economia. Afastando-se da vida pública, ampliou sua atividade na advocacia, que lhe conferiu o merecido conceito de advogado e jurista competente e brilhante, tendo integrado o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil de 1971 a 1979. Contemporaneamente, manteve profícua atividade docente e de dirigente universitário. O retorno à vida pública ocorreu em 1982, quando foi nomeado ministro do Supremo Tribunal Federal, por decreto de 16 de abril, tomando posse em 26 de abril. Como ministro dessa Corte Suprema, integrou o Conselho Nacional da Magistratura e o Tribunal Superior Eleitoral, sendo eleito vice-presidente e, posteriormente, presidente do TSE. Foi eleito vice-presidente dessa Corte Suprema em dezembro de 1988, mas não exerceu o cargo em razão de ter sido aposentado em 17 de janeiro de 1989, porque nomeado ministro de Estado da Justiça, cargo que exerceu de 19 de janeiro a 8 de agosto de 1989. Sua atuação nessa corte foi marcada pelo esmero na observância dos deveres de magistrado, pela tempestividade e presteza na prática dos atos do ofício e pela competência com que enfrentava e solucionava todas as questões que lhe eram submetidas. São do saudoso homenageado julgados de grande repercussão. Por exemplo, o que reconheceu a incidência de correção monetária dos créditos habilitados em falência e concordata, o que admitiu a existência jurídica do júri federal e o que delimitou a incidência do perdão judicial nos efeitos da sentença condenatória. A trajetória de vida do homenageado, como advogado, escritor, professor, secretário de Estado, deputado estadual e federal, ministro da Justiça e ministro do Supremo Tribunal Federal, revela toda a sua grandeza pessoal. Além de grande jurista, a sua atuação nesse colegiado caracteriza-o como homem equilibrado, justo e dotado de profundo amor à verdade. Portanto, é com satisfação pessoal que manifesto em nome do Ministério Público a adesão à homenagem póstuma hoje prestada ao ministro Oscar Dias Correia e com igual satisfação transmito os cumprimentos aos seus familiares. Pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, falará o eminente advogado Dr. Aristóteles Ateniense. Excelentíssima senhora ministra-presidente Ellen Grace, excelentíssimo senhor vice-presidente da República, José Alencar, senhores ministros, ilustre doutor procurador-geral da República, senhores ministros aposentados, digna viúva, dona Diva, filhos e familiares de Oscar Correia, advogados, magistrados, representantes do Ministério Público, ministros do Superior Tribunal de Justiça e dos demais tribunais superiores, ilustre senador Eliseu Rezende, minhas senhoras, meus senhores. Por nímia deferência do presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. César Brito, represento a nossa instituição na sessão em que o Supremo Tribunal Federal reverencia a figura exemplar do ministro Oscar Dias Correia. Na manhã de 30 de novembro de 2005, foi-me conferida pela mesma OAB uma pungente missão. Ao lado de sua esposa Diva e de seus filhos Ângela e Oscar Júnior, e de tantos familiares e amigos, velei o seu corpo no Salão dos Poetas Românticos da Academia Brasileira de Letras.
e o fiz tomado de angústia, pois, coincidentemente, há 14 anos passados, também no mesmo dia 30 de novembro, na mesma cidade do Rio de Janeiro, despedi-me de outro grande advogado. Refiro-me ao nosso coestaduano Heráclito Fontoura Sobral Pinto, companheiro de Oscar Correia no Conselho Federal durante 8 anos, na vigília permanente que os uniu nas lutas sustentadas em prol das garantias democráticas. O primeiro, natural de Barbacena, o segundo de Itaúna. Hoje, dormem serenamente na mesma necrópole o sono dos justos. Ambos se notabilizaram pela intrepidez com que defendiam suas ideias. Identificaram-se, inclusive, pelo atrevimento com que resistiram aos impostores e à truculência que não foi suficiente para atravancar o caminho percorrido com inexcedível denodo. No dia seguinte de sua morte, iria lançar na Academia Brasileira de Letras o seu livro Viagem com Dante, o pai da poesia italiana. A sua admiração pelo poeta florentino o levou a saber de cor estrofes inteiras do inferno, do purgatório e do paraíso. Nesta obra, Alighieri atravessou os 9 círculos do inferno e, no ápice da montanha, encontrou Beatriz Portinari, que o conduziu ao paraíso. Para homens como Oscar Correia, a morte não é mais que um passaporte para a vida eterna, como não foi mais que a curva da estrada, no dizer de Fernando Pessoa. Quando Oscar partiu, Murilo de Melo Filho, seu confrade da Academia Brasileira de Letras, em artigo publicado no Jornal do Brasil, fez um retrospecto de sua atuação nas diversas áreas em que militou. Algumas retratam bem a sua maneira de ser e o seu humor permanente. Em 1944, Oscar foi instado por Pedro Aleixo a assinar um telegrama de solidariedade a José Américo pela entrevista que concedera ao Correio da Manhã contra o Estado Novo. De pronto atendeu o pedido, mas com este adendo: Doutor Pedro, vou assiná-lo, porque na prisão o senhor leva jeito de ser pelo menos um bom companheiro. Recém-formado em Direito, Oscar abriu um escritório com Carlos Castelo Branco, em Belo Horizonte. Certo dia, um possível cliente o consultou sobre a especialidade do escritório, recebendo dele essa resposta: meu amigo, quando você está começando a advogar, não tem esse luxo de especialidade. Tudo é clínica geral. Considero ocioso não só enumerar as funções que exerceu, mercê do seu talento, como recapitular as obras que nos legou nas diversas searas do direito. Tenho como mais oportuno reavivar a sua inquietação com os vícios da política brasileira, abrangendo todos os escalões, e que nos dias atuais constitui um explodir sem fim de escândalos e de atos criminosos, sem que se possa prever até quando iremos conviver com tamanha desfaçatez. Alguns meses antes da sua ida, em artigo intitulado A Amazônia é Nossa, externou sua preocupação com a notícia de que ambientalistas veicularam em conferência sobre a Amazônia o propósito de internacionalizar o nosso território, sob o pretexto de que se trata de uma reserva ambiental da biodiversidade e, como tal, deveria ser transformada em patrimônio universal a ser explorado pelas nações mais poderosas. Opondo-se tenazmente a esta usurpação, observou: o mais esquisito é que indicam como o território deve ser explorado e os efeitos da exploração, mas não se dispõem a ajudar o país que lhe tem o domínio, nem a tentá-lo, preferindo fazê-lo como lhes aprouver, como se fosse coisa sua. Não se perderá no tempo
a tese que defendeu na 5ª Conferência Nacional da OAB, no Rio de Janeiro, ao considerar que, palavras suas, as tergiversações, as interpretações extensivas da autoridade ou restritivas da liberdade, a dilação no cumprimento dos deveres para com a liberdade, a ação incontrolada dos detentores do poder, tudo são obstáculos que os direitos humanos devem transpor e vencer todos os dias, em todos os lugares. Não se compenetram os que desobedecem, os desobedecem, de que a roda da vida os faz algozes de hoje em possíveis vítimas amanhã. Os que os pisam agora podem ser os pisoteados de depois. E que a situação de liberdade do homem deve fazer-se acima de tudo, porque ela não representa desdouro e quem o assegura, mas a honra, o prêmio. E antes se engrandece quem se rende a ela, como se a mesquinha o que a ignora ou a coarta. Numa conferência pronunciada como diretor da faculdade da UERJ, após apresentar-se modestamente, não como doutor em direito constitucional, senão analista de problemas de direito constitucional positivo, censurou o artigo 160 da emenda de 1969. Segundo aquele dispositivo, a ordem econômica e social tem por fim realizar o desenvolvimento nacional e a justiça social com base nos seguintes princípios. Mas, segundo entendia, a redação é defeituosa, porque o objetivo é a justiça social. O desenvolvimento econômico não é objetivo em si, não é fim em si mesmo, mas meio de atingir a justiça social como instrumento. E referindo-se à segurança nacional, tão exaltada pelo regime militar de então, mostrou tratar-se de conceito insusceptível de fixação rígida, visto como obedece às circunstâncias de variabilidade infinita, mutáveis instantaneamente, não sujeitas à fixação legal e impossíveis de se conterem em texto positivo e estrito. Essas palavras são de Oscar Correia. A própria definição da lei casuística, cheia de distinções e hipóteses, o comprova. Ocupando-se das leis delegadas e decretos-leis, emitiu reflexões que se adequam presentemente às medidas provisórias. Afirmou: a autorização do presidente da República para legislar através de delegação legislativa, em nosso entender, é um dos maiores males que corrompem o regime democrático entre nós. Com o nosso presidencialismo exacerbado, não há como conceder novas prerrogativas ao Executivo, além das que tradicionalmente tem tido e das que tradicionalmente usurpa. E numa advertência oportuna quanto à efemeridade do texto constitucional, foi ainda mais incisivo ao proclamar que, muitas vezes, fazemo-lo para resolver as aperturas de hoje. Temos um veso invencível a pensar que a simples edição da lei resolve o problema. Isto até depõe em favor do brasileiro esse feiticismo da lei. O brasileiro acredita que no momento em que se promulga a lei está resolvido o problema. Acreditamos na lei e lhe emprestamos o poder que ela não tem. O resultado é a pletora de leis, enxurrada de leis, inclusive constitucionais, à menor provocação. Ao discorrer na 7ª Conferência Nacional sobre o tema o Estado de Direito, Oscar Correia observou que este deverá ser interpretado como sendo aquele no qual se asseguram as condições de exercício à liberdade do homem, em que o Estado, como representante da sociedade dos homens, lhe garante o pleno exercício de suas virtualidades, estabelecendo-lhe as normas que a balizam, os limites dentro dos quais devem exercitar-se. E prosseguindo nesta ordem de ideias, o Estado de Direito pressupõe a vigência de normas estáveis que assegurem o exercício regular
da atividade do Estado e dos cidadãos em equilíbrio, de modo que esses não sofram pressão injusta daquele e aquele não padeça das atividades contrárias deste. Mas a decepção de Oscar Dias Correia, a que se referiu o eminente ministro Pertence, com o sistema eleitoral imposto pelo movimento militar de 64, concorreu expressivamente para o seu afastamento da atividade política, como está condensado nessa passagem de outra conferência pronunciada quando no exercício do magistério jurídico. Em nossa opinião, um dos mais graves erros da Revolução foi a extinção dos partidos políticos, a que se referiu também o ilustre doutor Procurador da República, e a edição do ato complementar número 4, de 20 de novembro de 65, que determinou a criação de 2 organizações com atribuições de partidos políticos, enquanto estes não se constituíssem. Isto foi uma violência contra a qual gritamos tanto quanto pudemos, em vão e solitários. Ao fim de poucos anos, com a renovação dos pleitos, chegaríamos a um pluripartidarismo saudável, de meia dúzia de partidos nacionais realmente surgidos da realidade com base nos então existentes. Que a organização que se fez era artificial e falsa. A prova está, reconhecida pelo próprio projeto de reforma do partido do governo, o grande beneficiário do poder. Em 1982, Oscar Correia foi nomeado ministro do Supremo Tribunal Federal na vaga decorrente da aposentadoria do ministro Clóvis Ramalhete. Exerceu a presidência do Tribunal Superior Eleitoral, vindo a ser eleito vice-presidente deste augusto pretório, sem chegar a exercer este cargo. Mas, dentre os muitos votos que proferiu nesta corte, recordo-me, e tenho motivos pessoais para fazê-lo, do que emitiu no recurso extraordinário 93.701 de Minas Gerais. Tratava-se de uma ação reivindicatória julgada procedente na comarca de Uberaba, em sentença da lavra do então jovem magistrado Humberto Teodoro Júnior. Fui advogado do apelado, e como a sentença veio a ser reformada pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, interpus recurso extraordinário, cabível naquela época, sustentado oralmente neste pretório pelo doutor José Guilherme Vilela, e que teve como relator o ministro Oscar Correia. Já no preâmbulo de seu voto, assinalou que competia à Corte pronunciar-se prioritariamente quanto à distância entre o direito na lei e a moral na solução da equidade que se impunha fazê-la. Foram palavras suas. Que não está o juiz adstrito à letra da lei, não se nega. Que o fundamento moral da aplicação do texto legal não lhe é estranho e nem se objeta. Que a equidade, os fins sociais, o bem comum devem inspirá-lo, também não só se reconhece de consciência, como se afirma em disposição expressa. Mas, por outro lado, que o juiz não se substitui ao legislador e não se julga contra a lei, que não despreze e cumpre a norma impositiva, é tanto regra jurídica como moral. Porque seria imoral que se autorizasse o juiz a negar a aplicação à lei sob o fundamento moral de que sua consciência a ela se opunha. Estabelecer-se-ia o reino do arbítrio, a vontade de cada um, erigida em juízo soberano, o que equivaleria a não haver juízo que pudesse impor-se a todos. Está aí a conclusão convincente. Mitigue o juízo o rigor da lei, aplique-a com equidade, dose-lhe a dureza ante a fraqueza humana. É de seu dever e deve ser seu comportamento, mas não é em frente para negá-la que não se constrói assim o direito. A homenagem deste excelso tribunal por ocasião de sua aposentadoria lhe foi prestada na sessão de 1º de março de 1989. Discursou pelo Supremo Tribunal Federal o ministro Célio Borja, pelo Ministério Público, o então Procurador-Geral da República, José Paulo Sepúlveda Pertence, e pela Ordem dos Advogados, o doutor Pedro Augusto de Freitas Gordilho. A sua vaga nesta corte foi ocupada pelo eminente ministro Sepúlveda Pertence, e na cadeira que deixou na Academia Brasileira de Letras Jurídicas, teve como sucessor o eminente ministro Carlos Aires de Brito.
Nesta solenidade póstuma, em que se exalta a imagem de Oscar Dias Correia, advogado, ministro, político e imortal, vale redizer Machado de Assis: o louvor dos mortos é um modo de orar por eles. Ainda na avaliação de Murilo de Melo Filho, neste preito de saudade, podemos acrescentar que ele foi também uma lanterna, uma Bíblia, uma bússola a balizar e vocalizar e a sinalizar os caminhos de toda esta gente comum e atual da geração de brasileiros que dele tem orgulho e honra e tem motivo de honra, de justo orgulho. Senhora Presidente, senhores ministros, ilustre ministra Carmen Lúcia, senhores ministros aposentados, ilustrado doutor Procurador da República e demais autoridades. Oscar Dias Correia, conforme relatou em depoimento prestado a um cientista político, fora convocado pelo presidente José Sarney a ocupar a pasta da Justiça, que na oportunidade ponderou-lhe: Oscar, eu não estou convidando você para ser membro do meu gabinete, mas o estou convidando para servir ao Brasil. Aí, disse o convidado, com aquela franqueza que lhe era peculiar, já não dava mais para recusar, pois embrulhado na bandeira nacional, eu serei capaz de tudo. Os discursos proferidos que honram o Poder Judiciário da Nação e são dignos do ilustre e saudoso homenageado, passam a integrar tanto a história quanto os anais deste tribunal. Eu registro e agradeço a presença da excelentíssima senhora Diva Gordilho Correia, esposa do nosso homenageado, de seus filhos Ângela Correia Fernandes e Silva e Oscar Correia Júnior, de seu genro Ricardo Fernandes, do neto André de Faria Dias Correia, também do Dr. Leonardo Viveiros de Castro. Agradeço muito especialmente a presença entre nós, muito honrosa, do senhor vice-presidente em exercício da presidência da República, Dr. José Alencar Gomes da Silva, aos senhores ministros do Supremo Tribunal Federal de ontem, de hoje, ministros de sempre, ao senhor senador Eliseu Rezende, aos senhores ministros dos tribunais superiores, ao senhor conselheiro Marcos Faver, membro do Conselho Nacional de Justiça, ao senhor Procurador-Geral da República, em nome de quem cumprimento todos os demais membros do Ministério Público, ao senhor representante do presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e orador nesta sessão, doutor Aristóteles Ateniense, em cujo nome agradeço a presença de todos os advogados. Também refiro e agradeço a presença do desembargador Carlos Olavo Pacheco de Medeiros, vice-presidente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em cujo nome cumprimento todos os demais desembargadores e magistrados presentes, servidores desta Casa e de outros tribunais, muitos dos quais acompanharam a trajetória do nosso homenageado. Neste momento, interrompo a sessão por breves 10 minutos para os cumprimentos da Corte aos familiares do excelentíssimo ministro Oscar Dias Correia. Está suspensa a sessão.